Oi, gente. Então, vamos falar sobre a primeira modalidade possível de trabalho final para essa disciplina. É a modalidade que eu estou chamando de descolonizar os estudos da comunicação no Brasil. A ideia dessa modalidade é fazer algo muito parecido com isso que a gente fez na aula dessa quarta-feira, analisando referências bibliográficas de um artigo. O que eu espero desse trabalho? E bom, ia dizer que por isso que ele pode ser feito em grupo, mas eu vou falar da possibilidade de fazer em grupo no final. O que eu espero concretamente? Eu espero que as pessoas que façam esse trabalho escolham um determinado acervo. Pode ser os arquivos de uma revista aqui no Brasil, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem concreto. Pegue os arquivos da revista da Intercom. Pode ser uma edição, pode ser 2 edições. Eu acho que seria ideal pelo menos ter um mínimo de edições para a gente poder ter representatividade em volume. A gente vai pegar lá, vamos dizer, 5 edições, ou todas as edições da revista da Intercom, Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, do ano de 2019. Pego todas essas edições, coleto todos os artigos e vou fazer uma análise semelhante àquela que a gente fez hoje durante a aula. Identificar nas referências bibliográficas de todo. Primeiro, identificar o autor. O autor é brasileiro ou o autor é estrangeiro? Porque a gente sabe que a revista também publica artigos de autores estrangeiros. Então, identificar, vamos dizer, criar uma planilha que identifique autor brasileiro ou estrangeiro. Qual é o campo de concentração dos estudos de comunicação desses artigos? Comunicação popular, comunitária e alternativa, televisão, estudos de recepção, rádio, enfim. Separar qual é o subtema, o subcampo dentro do campo de estudos da comunicação. Quais são as palavras-chave? Recolher quais são as palavras-chave, porque isso dá uma precisão para a gente, para saber de que esses artigos estão falando. E aí fazer uma análise da lista de referências bibliográficas, fazendo justamente uma compilação, como a que a gente fez em aula. Quantos são autores latinos? Quantos são autores brasileiros e brasileiras? Quantos são mulheres? Quantos são negros e negras? Se na sua análise existir alguma outra categoria que você gostaria de observar a frequência, pode ficar à vontade de incluir. Então, aí primeiro tem um trabalho isso, coletar os artigos, depois fazer essa coleta de dados, ou seja, extrair a informação desses artigos, e em seguida fazer uma análise. Primeiro fazer o levantamento, os percentuais, o que a gente encontra, e depois fazer alguns cruzamentos entre os autores brasileiros. E aí a gente vale a regra do primeiro autor, né? Já apareceu uma pergunta aí durante a aula. O primeiro autor do artigo, né? A gente conta por ele, se é brasileiro ou se é estrangeiro. O primeiro autor, entre os brasileiros, que porcentagem a gente encontra de citações para outros brasileiros, para latinos, para negros, para mulheres? Entre os estrangeiros, primeiro tem que ver se vai ser representativo o número de artigos estrangeiros nessa coleta, né? Mas entre os estrangeiros, qual é o padrão? Se repete, não se repete? E depois passar por isso. Entre os brasileiros, qual é a percentagem que cita latinos, que cita brasileiros, que cita mulheres? Então, criar algumas análises em relação à recorrência segundo essas categorias. E, se possível, vendo os campos, a gente teve aí um certo volume de estudos no campo de estudos do rádio. Essas pessoas que trabalham com pesquisa na área de rádio, será que elas citam mais brasileiros do que as que trabalham com estudos sobre teoria da comunicação, por exemplo? Não é isso que eu espero, é um artigo que apresente uma coleta de dados sobre um grupo representativo de artigos e que faça uma análise ponderando esses números.
No nosso material, a gente tem aí esses artigos, o artigo da Florência Engel e do Martim Becerra, que faz exatamente a mesma coisa. A gente tem o artigo que a gente viu ontem, Communication So White, que faz também um exercício semelhante. Então, dá para pegar esses artigos e olhar, eventualmente fazer algum tipo de comparação, fazer algum tipo de referência, se vocês, inclusive, encontrarem outros artigos que falem sobre esse mesmo assunto. É um ensaio relativamente curto, 3 a 4 mil palavras não é muito, se a gente pensar que isso inclui as referências bibliográficas. Então, vamos dizer, não precisa estender muito, mas eu gostaria de ver a coleta de dados e alguma análise, alguma reflexão nesse exercício, né? Não só apresentar os números, mas fazer algum tipo de ponderação, se possível, associando com as discussões que a gente fez na aula. O trabalho pode ser feito em grupo, esse trabalho, né? Porque acho que poderia até ser mais rico. Se ele for feito em grupo, aí eu vou esperar uma coleta de dados mais ampla. Eu falei aqui, um trabalho individual pode ser todas as edições da Revista Brasileira de Comunicação num ano. Se for um trabalho em grupo, eu vou esperar um período mais amplo, 5 anos, uma década, dependendo do tamanho do grupo. E aí a gente pode, se vocês resolverem fazer esse trabalho e decidirem fazer em grupo, a gente pode discutir qual seria a faixa de tempo de cobertura desse banco de dados juntos, para tornar isso justificável, por ser um trabalho de grupo. Existe uma perspectiva em relação a esse trabalho, que nesse período de visita que eu estou fazendo aqui na ESPM, eu vou também trabalhar com um número especial, um número temático para a revista, que é editada pelo PPG-Com da ESPM. E essa revista vai tratar desse tema de descolonização nos estudos de comunicação no Brasil. Então, um artigo, vamos dizer, se tiver um grupo que vai fazer sobre um período mais longo essa análise, a gente pode pensar em elaborar daí um artigo um pouco mais longo, que a gente pode pensar em utilizar nesse número temático da revista. Outra vez, se tiver alguém interessado, essa é uma explicação bastante simples, bastante curta. Se tiver alguém ou um pequeno grupo interessado em fazer esse trabalho, nessa modalidade, a gente pode explorar melhor esses detalhes e ver a possibilidade de encaminhar isso como um potencial artigo para publicar nesse número temático. Acho que é isso sobre essa modalidade. Encerro aqui. E dúvidas específicas, vocês podem me mandar por e-mail, ou se a gente fizer uma sessão durante a aula, a gente pode conversar sobre isso pessoalmente, virtual e pessoalmente.